Para começar, acho que já estamos ao vivo. Então, para quem estava com saudade do podcast, cá estamos num formato um pouco diferente, aí, formato 2.0, isso é obedecendo aí às regras de isolamento social, cada um nas suas casas. A gente está fazendo essa live aqui de teste, vai ser a primeira, uma ideia maluca aí do Alex, que falou, vamos fazer, em vez de podcast, vamos fazer aí uma live, já que a gente hoje em dia tem internet boa que não dava para fazer antigamente, não conseguia nem mal subir um podcast. Então estamos aqui hoje, eu, Alex e o Daniel. Né, Alex? Fala um pouco aí do qual que é a ideia. É isso aí, boa noite, e o Emil na Jambori, Massa Regueira. Hoje vamos começar esse novo projeto aí, o Videocast e o Emil na Jambori. Eu não sei se tem um nome mais bonito que Videocast, eu me sinto um pouco incomodado. Cara, podcast é meio descolado, Videocast parece vovô falando sobre alguma nova tecnologia. Depois a gente pensa no nome. Até que uma nomenclatura melhor nos ocorra, o Videocast e o Emil, primeira edição, traz o tema reggae. É de esquerda ou de direita? Brincadeira. O tema é reggae e política. Não, mas assim, dá pra até fazer isso porque é uma discussão que as pessoas acabam fazendo, não tem a discussão se o socialismo é de esquerda ou direita, então é uma discussão até às vezes meio burra, mas tudo bem, né? Tudo é discutível, estamos aqui para exatamente isso, sem o ar prepotente, estamos aqui para aprender, tanto que chamamos o Daniel, que é um cientista político aí, já que hoje não vai ter reggae, o pessoal vai achar, a gente vai falar de reggae, mas é só sem música. Deixar avisado aí, galera, quem estiver esperando música... até para não derrubarem nossa live, né? Velho, uma playlist no Só simulações de música, só simulações de música. Hoje o negócio aqui é bate-papo. Vamos trocar informações sobre esse tema que muitas vezes é colocado como secundário, mas eu acredito que seja primário na cultura musical da Jamaica, que é reggae e política. Para isso, nós trouxemos nosso amigo diretamente da querida Fortaleza, Daniel Cantagalo, Goiânia, cientista político, historiador, amante de música jamaicana há muito tempo, apesar de ter abandonado em prol da escavação, da arqueologia do forró. Foi por isso que ele abandonou o reggae, foi em prol da arqueologia do forró, mas é uma pessoa que também gosta muito de reggae e oferece embasamento técnico de verdade para o subject de política. Enquanto eu e Greg vamos... Tá chegando meu som aí? Tá, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Som. Tá chegando, beleza. Mal. Então vamos colocar introduzir aquele vídeo já que o assunto é reggae política, a gente tem um vídeo aqui do Bob Marley que justamente perguntaram isso pra ele. E o Bob Marley, às vezes, ele se esquivava, né? Eu não sei se essa é a palavra certa. Eu acho que assim... Vamos lá, o Bob Marley, às vezes, ele é bem confuso nas declarações dele, né? Muita gente vai xingar a gente e vai falar. Existe um Bob político antes do tiro e depois do tiro. E depois ainda tem outro Bob antes do One Love Peace Concert de 78, um antes e um depois. Mas dá o play aí para começar a conversa. Então vamos lá. Então a base, na verdade, esse podcast também, esse videocast, ele surgiu justamente com essa ideia dessa declaração também do Bob. Vamos lá. How big is the influence of the Rasta communities in Jamaican culture and politics today? And perhaps you can give some examples. Well, as Rasta, we're dealing with not politics, but our own tradition, from creation, from the root of mankind. So we as Rasta now, we return to our roots, which is God, So, and as you know, politics divide and rule. Politics don't show people God. Politics tell you that somebody can do something fair, What we know is God at everything. So the best man to deal with is God. When you deal with God, you don't deal with politics, because politics divide and rule. Good friends we have, good friends we love. Muito obrigado aí pelo Rafael Cardoso por ter legendado. Eu adoro quando chega, mano, tem uns vídeos já legendados em português.
Mas é isso aí, não sei se ficou meio... Bom, vocês podem explicar até, melhor que eu, analisar essa fala dele, querendo se distanciar da política. O Alex caiu, daqui a pouco ele volta. Que você acha, Daniel? Às vezes não parece que ele quer se descolar dessa... Opa, eu também tô com reverb. Então vou arrumar aqui. Também, Greg. Peraí, vou arrumar aqui. Pronto, agora melhorou. Beleza? Melhorou. Então vamos lá. O que vocês acham? Parece que ele quer se descolar dessa coisa política, quando na verdade o Bob Marley ele é totalmente político, né? Nela, né, o reggae nela, e o Bob Marley, esse discurso nela. Bom, queria agradecer o convite aí dos meninos, certo? Dizer que estou muito lisonjeado nesse ser o primeiro nesse novo formato e que tudo que eu sei sobre música jamaicana aprendi nas discussões de vocês aí nos podcasts aí da UAMI. Se a gente pegar para a gente entender essa fala do Bob Marley e também, né, por onde vai circular nossa discussão, a gente vai ter que voltar, fazer uma viagem de 26 séculos quase, que é para quando surge essa ideia de política, né, que é lá na Grécia Antiga, em Atenas, né, essa ideia da política, que no sentido estrito do termo é o cuidado com a polis. Como é? Política, do grego, politique, do francês, Exato. Exatamente. Vocês têm que anotar isso, se está assistindo. Então, assim, é o cuidado com a cidade, é o cuidado comunitário, né? Não é o cuidado no sentido religioso da coisa, mas é no sentido de que todos usufruam das melhores condições da cidade, né? E aí esse ideal ele vai ter um passo maior a partir daí é bom se lembrar que surge também a ideia de democracia, né? Porque a prática da democracia em Atenas está intimamente ligado com a polis. Depois a ideia de república que surge na Roma Antiga. E aí a gente vai ter uma pausa disso na Idade Média, porque tem um viés mais religioso dentro da política, na Europa, e etc. Obviamente nós estamos partindo do pressuposto eurocêntrico, né, que está mais próximo a nós brasileiros, nós jamaicanos, e os jamaicanos, já estamos colocando como jamaicano. E aí isso vai voltar, essa ideia da democracia, essa ideia da política, ela volta a partir das revoluções modernas, revoluções burguesas modernas, no século XVII, século XVIII, ali, independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa ela vai trazer de volta essa ideia da política, essa ideia de fazer política. É bom também que se faça um adendo que no século XVI a política ela deixa de ter um caráter filosófico apenas e ela passa a ter um caráter científico, né? A política política que é um termo que a gente hoje está colocando de uma forma muito rasteira, de uma forma estamos desprezando bastante, né? E aí eu vou até... E por isso que é importante, até desculpa te interromper, mas é por isso que é importante também a gente primeiro fazer o conceito de política. Por quê? Reggae política. Primeiro a gente tem que discutir o que é a política, né? Isso. Porque às vezes a gente começa umas discussões, até começa a brigar um com o outro, quando na verdade a gente tem que discutir primeiro o conceito da palavra para depois ver se ela encaixa ou o que ela significa. Alex, seu microfone tá mutado. Abre seu microfone. Seu microfone se deixou mudo. Desculpa, eu tava concordando com você e falando que seria totalmente leviano da nossa parte começar essa discussão, jogar ela para o alto e esquecer de voltar no conceito, porque senão a gente começa a discutir isso com a ótica da política atual, e a ótica da política atual ela é outra. Enfim. Eu vou voltar nisso mais adiante, mas se a gente observar a própria fala do Bob Marley, o problema dele não é com a política em si, é com os políticos, né? E ele porque quando eles nós da Rastafari, nós não estamos nem para a política, isso é um posicionamento político. Sim, exato.
Quando eu digo eu não quero participar da política, eu estou tomando tô tomando um ponto de vista político. Então o repórter já devia perguntar para ele, pro Bob Marley, primeiro, qual que é o conceito dele de política, porque isso, putz, era uma coisa que eu queria muito entender depois dessa declaração dele, que, putz, para mim o Bob Marley é totalmente o que ele faz é política, por mais que ele não queira se envolver, né, nisso. Isso, porque assim, a gente estava conversando antes, e o Greg estava colocando alguns pontos, que coisas que a gente faz cotidianamente nas nossas vidas são atos políticos, né? A partir do momento que eu recebo alguém na minha casa, ou que eu encontro alguém na rua e cumprimento... Não, no condomínio aqui, toda hora eu tenho que adotar aqui procedimento de coisa política, porque eu sei que eu vou precisar da ajuda de alguém, então é uma coisa assim, é uma troca de favores às vezes, né? É a cooperação em prol do bem comum, né? E assim, eu falava dessa transformação da política de um ato filosófico para um ato científico, que se dá ali na Idade Moderna, principalmente quando Maquiavel lança o Príncipe, que surge a ciência política, etc, etc. E aí no século XVIII, XIX, com as revoluções burguesas, especificamente a Revolução Francesa, né, em 1789, que a política ela ganha um caráter mais próximo do que a gente vê nos dias de hoje. Né? Obviamente que o que nós pensamos de política, nós estamos mais próximos aos franceses do que aos gregos lá do século V a.C. Né? Inclusive esses termos, né, que também são vistos de uma forma muito ligeira, né, que é a ideia de esquerda e direita, esses dois termos surgem ali na França, né, recapitular aqui um pouquinho, faz tanto tempo que eu não dou aula com essa quarentena que eu vou ter que recapitular aqui um lance aqui para ficar mais inteligível a minha fala. A Revolução Francesa está dentro do contexto das revoluções burguesas do século XVIII, né? E ela talvez tenha sido a principal dessas revoluções, porque ela foi a que deixou mais... eu não vou usar o termo consequência, porque historicamente, de certo modo, é até errado, mas ela ditou um caminho a ser seguido, né, que foi reproduzido depois por outras nações europeias e depois na América durante o processo de independência das colônias hispânicas aqui na América no século XIX. Mas a Revolução Francesa, a sociedade francesa pré-revolucionária, ela é dividida em 3 estados. O primeiro estado era a igreja, o segundo estado a nobreza, e o terceiro estado, que é formado... Você tinha o cara mais pobre da França, o mais humilde da França, um agricultor, um trabalhador urbano, mas você tinha um cara mais rico da França. Aí você me pergunta, Daniel, por que esse cara mais rico não está lá no topo, não está no primeiro estado? Porque a divisão social francesa antes da Revolução, ela é baseada na ideia da aristocracia, na ideia do monarca absoluto. Então, assim, essa burguesia é uma classe que, embora tenha o poder econômico, ela não tem o poder político. Então, quando você tem essa revolução, a Revolução Francesa, você tem um surgimento de 2 partidos. O Partido dos Girondinos, que é um partido formado pela alta burguesia, os caras mais ricos da França, e você tem um partido à direita, e você tem os jacobinos, que são sans-culottes, trabalhadores urbanos, camponeses, pequena burguesia, que formaram um negócio chamado Assembleia Nacional. E na Assembleia Nacional, esse partido girondinos mais ricos ficavam à direita e os jacobinos ficavam à esquerda. A partir daí, então, você vai ter, principalmente no século XIX, o surgimento de partidos, de correntes, como o socialismo, como a social-democracia. De certo modo, a gente pode colocar o anarquismo aí, que, como eu falava da fala do Bob Marley, e trago agora, porque o anarquismo, quando diz nós somos contra o Estado, também é uma postura política. Né? Sim. Ser contra o Estado também é uma postura política. Né? A gente tem que atentar que nossos atos em si são atos políticos. Né? Todos os nossos atos são atos políticos. Do momento que a gente acorda, né, quem for casado sabe como é, olha para o lado da esposa, dá bom dia, já é um ato político. E imagina então o Bob Marley, então, com a música nas mãos, uma música totalmente política. Eu acho... então... Aqui eu anotei umas coisas do que você falou, que eu acho que elas são bem o ponto de partida para entender em que momento se deu a conexão da música da Jamaica. Eu vou colocar música da Jamaica antes de reggae, porque, enfim, muitas coisas aconteceram antes do reggae, e essas coisas, elas também, esses ritmos também dialogavam com a política.
Dentro do que eu anotei, do que você falou como conceito político, eu acho que vale ainda fazer uma ressalva aqui sobre a história da Jamaica no começo do século XX. Você é uma colônia britânica, e na década de 30 até meados de 40, a Jamaica passou por uma série de piquetes, manifestações contrárias à ideia de ser conduzido por uma monarquia britânica. Então, depois desses riots jamaicanos, a monarquia afrouxou um pouco e liberou que fosse criado um parlamento jamaicano. Então, começaram a surgir os primeiros partidos que disputariam cadeiras nesse parlamento. Então, você tem, de um lado, o Alexander Bustamante, e do outro você tem o Michael Manley. O Bustamante, antes de fundar o GLP, que é um dos partidos jamaicanos até hoje, ele fez parte do PNP, que é o partido do Manley. Vamos simplificar aí, colocar aqui o PSDB e o PT, né? Que sempre tem essa polarização, então dá pra gente polarizar. Acho que pode ser colocado assim. O GLP. Quer dizer, o PSDB e o PT até pouco tempo atrás, né? Porque agora também já desmanchou e já não tem mais essa conjuntura. Eu acho que assim, é muito complicado. A gente hoje sintetiza as coisas tanto que elas perdem o sentido, né? Então, o que é direita, o que é esquerda, se esvai em prol do quem é de esquerda quer ficar em casa, quem é de direita quer trabalhar. Isso não existe. Tanto que o GLP, que é um partido conservador jamaicano, ele foi criado pelo Alexander Bustamante, que é um herói jamaicano, que fez parte do PNP antes de fundar o GLP, ou seja, ele fez parte de um partido de esquerda, né, ou social-democrata, e fundou um partido democrata liberal, se é assim que eu posso colocar. Então, ele fundou o GLP. E aí, do outro lado, você tem o PNP. Quando esses partidos surgiram na década de 40, eles ficaram ali alternando as eleições, até que a Inglaterra, em 1960, cria a Federação das Índias do Oeste para aglutinar, juntar todas as suas colônias caribenhas e controlar melhor aquelas ilhas que ela afrouxou a política na década de 40 por conta de manifestações e para evitar o colapso. Então agora ela estava tentando aglutinar todo mundo dentro de uma federação. Então, até uma tentativa, né? Desculpa, eu intrometeu, Alex, mas é uma tentativa, porque a Inglaterra estava sabendo o que ela estava fazendo. É bom que a gente frise também que não há de boa vontade dos ingleses, né? Porque no pós-guerra ela estava perdendo uma série de colônias, né? É bom que a gente lembre que a partir de 40 ali, os anos 50, as colônias inglesas na Ásia, que seriam as Índias Orientais, e na África começam a se tornar independentes. Então a Inglaterra tenta manter as colônias caribenhas aqui para ter ainda esse filão de exploração, né? E aí, quando a Inglaterra tenta aglutinar todo mundo, juntar todo mundo nessa Federação das Índias do Oeste, o GLP, do Alexander Bustamante, o PSDB jamaicano, se opõe e acha que não, que a Jamaica tem que se tornar independente e não passar por este processo político que a Inglaterra estava propondo. O PNP, do Manley pai, não Manley filho, acreditava no contrário, ou seja, o partido de esquerda acreditava que fazer parte desse conglomerado de colônias talvez fosse o melhor caminho para a independência. Porém, quando o GLP se opôs a isso, quem estava com o GLP? A classe artística. Então, a classe artística, acreditando no que é política de fato, né, como o Daniel colocou, no cuidado com a sociedade, no cuidado com a cidade, no cuidado comunitário, sentia que carecia de cuidado toda a sociedade, a qual eles faziam parte, que era o terceiro dos estados, segundo
o arquétipo político francês, né? São 3 estados, o terceiro estado fazem parte aqueles que são a casta mais baixa da sociedade. Então, acreditando que se fosse necessário apoiar um partido de direita para que se tornasse independente o país e todo ele tivesse mais igualdade, apoiaríamos. Foi aí que, em 1960, o Clancy Eccles, ainda antes do ska, ou seja, no Rhythm and Blues, gravou uma música chamada Freedom, produção do estúdio Coxsone Dodd. A gente não pode colocar música aqui, isso, canta. Vamos lá. Vou cantar meio feio. Só não canta muito parecido, viu? A voz parece muito com a do Clancy, então eu vou desfatar um pouco. Mas over me before I bem Rhythm and Blues mesmo, né? Não era nem o ska, né? Cara, é um Rhythm and Blues que eu ousaria dizer que pode tirar o rhythm. É um blues, é um canto de escravo. Até porque que ano foi isso? Foi 60 cravado ou nos 60? 60 cravado. 60 cravado. Então, nem assim, tinha o ska, então. Não tinha o ska. E apesar de existir o Rhythm and Blues e ser um ritmo popular na Jamaica, no Sound Systems, essa música em si, ela é muito mais blues de lamento, e ela traz nessa letra essa memória do cativo jamaicano, da diáspora, na visão de um jamaicano. Então, assim, ela já é uma arte politizada, ela já é engajada. Ele pega essa música e entrega pro GLP, pro Alexander Bustamante, usar como música de slogan do partido, da campanha contra a ingressão à Federação das Índias do Oeste. Então, olha aí, sim. O Clancy, posteriormente... se Índias do Oeste, você fala isso, é bom falar West Indians, né, que quem, tipo, vai ligar o nome, que sempre quem pesquisa música jamaicana, toda hora você vê West Indians. E aí, quando o Clancy oferece essa música pro GLP, e o GLP ganha esse apoio da classe artística, dessa casta da sociedade, o PNP, que é de esquerda, fala, bom, então aborta a missão, eu não posso querer ingressar sendo de esquerda, tendo o povo ao lado da direita, né? Então, mas esse foi um caso, esse foi o caso do Clancy Eccles, porque o Delroy Wilson, parece que a música que ele fez, a Bela Como, 60, foi 60. Aqui é pré-independência. Sim. Tem um é uma Jamaica que está ainda nessa luta, nesse processo de descolonização. Por independência. Né? Sim, não, faz sentido. E até então, porque essa tendência, até às vezes, para a direita. E aí, puxando isso que você falou, acho que é um bom gancho. A esquerda, então, se alia ao GLP e juntos eles formam união contra a ingressão. E aí, a partir daí, sai o quê? A independência. Então, como o Daniel colocou, esse ideal em torno da política, seja de um partido de esquerda, um partido de direita, ele em algum momento acontece. Eu não sei, numa conversa anterior que a gente teve, não sei se foi o Daniel ou foi o próprio você, Greg, que colocou, seja amigo do meu amigo, inimigo do meu amigo. Qual que foi? O Greg colocou. Sim. Não, então, mas aí você tem que botar o contexto aí, que muitas vezes na história, a direita e a esquerda elas se juntam para um bem comum, né? Então tem um nome isso, na tática de guerra isso, mas a gente pode simplificar no o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meio difícil entender, mas o inimigo, você tem um inimigo. O inimigo dele acaba sendo seu amigo, porque você se aliando com ele, você tem mais chances de combater o seu inimigo, né? Então isso é muito o que está acontecendo até agora com a direita. Então o Moro aí saiu, tinha muita gente que era do time do Moro. Vai derrubar a live pra falar esse nome, hein? É verdade. Então tinha muita gente que era do time do Moro, então o Moro saiu, então eles saem. Só que eles continuam sendo de direita, continuam odiando o pessoal da esquerda, mas eles acabam tendo o mesmo discurso de o Bolsonaro passou dos limites, Isso acontece muito em segundo turno, né? Sim. Quando você tem 2 candidatos que você, nossa, o que é isso? Mas aí tem um que você diz, não, vou nesse para não ir naquele. Sim, então, na Jamaica então teve muito isso porque eles tinham um bem comum que era justamente tirar a colônia, né? Era a saída, exatamente. Se tornar independente. Então, que é o bem comum, que é o bem de todos, né? Exato. Que essa ideia, aí é a ideia da política. Então a gente tem uma causa, independente das nossas divergências ideológicas,
né? E eu já estou trazendo outra palavra, diante das nossas diferenças ideológicas, a gente tem um inimigo em comum, que é a dominação britânica. E aí, então, o melhor para a gente agora é se unir, aí depois a gente divide. Foi como aconteceu na Revolução Francesa. Né? Então, eu acho que assim, essa tática de guerra, ela funcionou na Jamaica, apoiada, suportada pelo imaginário da classe artística, do povo, do que era a política de fato, que é o cuidado com a sociedade. Por que eu digo imaginário? Porque depois disso vem a independência. Depois disso, com a independência, vem o primeiro-ministro Alexander Bustamante, que vem do Bustamante para... eu não vou lembrar dos outros dois ministros. Enfim, o Bustamante saiu do poder e entraram outros dois. O Sega. Não, o Seaga entrou só em 1980. Ah, tá. Não tá certo. Tiveram outros dois. Não me lembro o nome deles agora. Então, quando ascende ao poder como primeiro-ministro de GLP pós-independência, Alexander Bustamante, ele como liberal, como parte de um partido conservador, olha para a economia com uma outra ideia. Então, um país que era largado com dívidas pela sua colonizadora, ele passa a tratar de resolver certos assuntos e deixa de lado, por muito tempo, o quê? Esse terceiro estado da sociedade, os pobres. E os pobres, quem fazia parte dessa casta? Os artistas, cara. Na Jamaica, a classe artística nunca fez parte da alta sociedade, pelo menos no começo de tudo. Nunca fez parte. Todos eles faziam parte da baixa sociedade. Então, ao longo dos 10 anos seguintes de GLP no poder, a coisa foi se agravando. Então, os pobres foram sentindo que eles estavam sendo colocados de lado, independente das vitórias econômicas. A Jamaica crescia 6% ao ano durante 5 anos. Então, tipo assim, ascensional a economia jamaicana naquele momento. Como? Com reforço ao turismo, minério, enfim, extrativismo no geral. E para um país pequeno, geograficamente falando, crescer 6% ao ano... E agricultura também, né? Cana-de-açúcar que fez a Jamaica, né? Mas a agricultura, ela ainda é no período colônia, né? No período. Sim, tá certo. Depois diminuiu bastante, aí ficou o turismo. Diminuiu bastante, o turismo faz parte. Mas é que também entram outros gigantes, né? Tipo, o Brasil nos anos 60 começa a se tornar um gigante da agricultura. Então, bananas são climatizadas aqui no Brasil. Não precisa mais de banana da Jamaica, é mais barato comprar lá. E essa agricultura tropical tem N concorrentes, né? Tem. Até na própria Euroáfrica. Peraí, qual ministro que você queria? Eu achei a lista aqui. Alexandre Bustamante, Norman Malley. São os dois que sucedem o Bustamante. Tem o Donald Sangster. Isso. Donald Sangster e Hugh Scherer. Aí depois vem o Manley de novo, né, novamente, em 80. E Edward Sega, que aí começa a década de 80, aí, que o Sega ficou super conhecido na indústria fonográfica, totalmente ligado, né, à música. Aqui são 10 anos de GLP, de 60 a 70... 70 e pouco, são mais de 10 anos. Então, quando o povo começa a se revoltar contra o GLP, se sentindo largado, automaticamente ele começa a se aliar a quem na Jamaica? A classe artística começa a suportar quem? O PNP. Então, quando a classe artística começa a suportar o PNP no início da década de 70, é aí que rola a fusão reggae e política. Existem pessoas que querem negar que a política não faz parte do reggae. Eu acho até que o Bob Marley, assim, quem sou eu para falar isso, né? Mas eu vou colocar, eu preciso. Vamos lá, polêmico. A última vez que eu falei do Bob Marley, cara, até hoje as galera me perseguem, que eu falei aquele negócio que eu não vou falar, porque senão. Não vou continuar perseguindo. Como a gente tá em quarentena, eu não vou na rua, ninguém vai me pegar. O Bob Marley, existem 2 Bob Marleys, ou 3, politicamente falando. Existe um Bob Marley antes e depois do Smile Jamaica Concert, esse Smile Jamaica que aconteceu em 76, e existe um Bob Marley antes e depois do One Love Peace Concert de 78. Ou seja, muitas das entrevistas do Bob Marley populares foram feitas em 79. Esse Bob Marley de 79
que já estava cansado de política, começa a se tornar um pouco hipócrita com o que ele mesmo fez lá atrás. Por Ó, que você não vai poder mais tocar Hypocrites, hein, cara? Ó, que a hipócrita vai ser você. Assim, mas faz total sentido, cara. Faz total sentido a hipocrisia dele. Ele se tornou um líder político. Então, como líder político, a hipocrisia faz parte do Sim, discurso. exato. Não, você falou exato, cara. E eu acho que a gente pode até colocar outro vídeo que a gente não ia colocar, que é um vídeo que também vai ao encontro desse que a gente passou no começo, que é ele negando a política. Vamos colocar aqui, tem 1 minuto. Coloca ele a partir. Isso, boa. Não, já tá cortado aqui. Vamos lá. You were badly hurt once because of what seemed to be some sort of political type shooting in your home country, Jamaica. Do you see dabbling in politics a good idea for someone in your position? Well, is it dabbling in politics? I don't know what that is. You see, stand up and talk for my rights. I know what that is. See? I don't care who the guy is. Because my right is my right, like my life. You know? All I have is my life. That means if I can say, I don't want that or I don't want this. When I check it out, the biggest man was a baby one time. So I don't know where him get all of these big ideas, want to be rulers over people. You see? And help enforce devilism. Can't dig it. Can't take it. We're rebel, man. We're revolutionaries, you know? Is that the way you'd see yourself? Yeah, I see myself as a revolutionary who don't have no help and not take no bribe from no one to fight it single-handed with music. Cara, o Alex caiu. Acho ele caiu, ele tá travado aí, daqui a pouco ele entra de novo. Mas aí nesse vídeo eu já vejo várias coisas assim que me dá um ponto de interrogação na cabeça. Que é, ele fala... Tá com reverb. Opa, tá com reverb. Peraí, deixa eu mudar, peraí. Pronto, melhorou? Melhorou. Peraí, deixa eu só falar. Eu vejo várias coisas aí que eu fico com um ponto de interrogação na cabeça. Primeiro ele fala que, não sei o que é política e tal, eu luto pelos meus direitos. Lutar pelos direitos, da maneira até que ele faz, já é uma forma de fazer política, né? Depois ele vai além ainda e fala que eles são revolucionários. Os rastas, né, são revolucionários. Então uma maneira de fazer essa revolução justamente é você usar a política, né? Então... Lutar... You were badly hurt once because of what seemed to be some... Peraí. Opa, pronto, agora voltou. Aí. Voltou. Quando eu coloco lutar pelos meus direitos, eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando em um grupo de pessoas com quem eu tenho algum tipo de aproximação. Política. Seja por etnia, seja por religião. Assim que se formaram os partidos políticos, né? Exatamente, é isso. O partido político em si, ele é uma ideia, e isso é a questão da ideologia, né? Então, assim, quando eu digo eu estou lutando pelos meus direitos, eu não estou pensando, não é um ato egoísta, né? Então, assim, quando ele coloca essa questão, eu estou lutando pelos meus direitos, ele tá se colocando como porta-voz de toda uma coletividade, de todo um grupo social, e aí ele está fazendo política. Vejam vocês que está tudo caindo nessa ideia de fazer política, né? Ó, o Santos aqui, o Santos lá, ele falou uma coisa bem verdade aqui, ele falou, o que as pessoas não sabem separar é a política da politicagem. Tipo, é isso, basicamente. Por isso Sim. que às vezes o Bob, ele tenta se distanciar da política, desse termo, justamente para não ser politicagem, né? Exato, naquele outro vídeo que você colocou, a crítica, como eu tinha colocado, a crítica dele não é a política, no primeiro vídeo. A crítica dele é aos políticos. Sim. Né? Talvez o nosso descrédito à política, que às vezes a gente dá, a gente procura, pelo menos acredito que nós três façamos isso, a gente está buscando sempre tá ligado à política no sentido estrito do termo, né? Só que a gente sabe que existe esse grupo, que aí são os políticos, que eles acabam fazendo com que a palavra política perca o seu significado tão
justo que tem. E eu acho que ele ficou, também o Bob ficou tão bajulado por político, imagina, cara, o Bob, imagina que é um político que tem o apoio do Bob, imagina como que o cara não foi tietado, não foi assediado, sabe, desde dinheiro, grana, tudo, aí o cara acabou ficando, política. Ele pode ter percebido isso, ele pode ter percebido o seguinte, olha, ele percebeu, né? Pois é, os caras estão usando tiro por conta disso. Sim. Os caras estão usando o meu discurso para fazer essa sacanagem. Como eu não sou Zezé de Camargo e Luciano, eu não vou aceitar isso. Então eu tô pensando na frente. Eu não vou me rebaixar para político, para esse jogo. Eu não vou me rebaixar por uma mala cheia de dinheiro. Eu não vou. Eu tenho uma coletividade pela qual eu represento. Gente, eu tenho um assunto polêmico aqui. Desculpa. Continua, Daniel. Desculpa. O nome Bob Marley traz muita coisa em si. Porra! O nome Bob Marley é uma ideia. Porra, que nem o Lula cara. fala. Né? Tem muita coisa nesse nome. Não é só o Bob Marley um artista. Né? Tem muita coisa nisso aí. E muito além de vários outros artistas e até maiores, Rolling Stones, sabe, Beatles, você não tem uma ideologia por trás disso. Agora, quando você fala Bob Marley, cara, você tem todo por trás eu acho que assim, uma ideologia. Cara, tem uma coisa que eles não mediram. Eles, artistas, e Bob Marley, você pode até colocar do lado, porque, enfim, Bob se tornou, né, quem ele era. De 70 a 72, esses caras todos, Max Rommel, Clancy Eccles, B.B. Seaton, Twinkle Brothers, Wailers, quem mais você imaginar gravou música pró-PNP. Todos eles gravaram música pró-PNP. Roads of Correction, do Clancy, Joshua, do Max Rommel, enfim, tem várias músicas pró-PNP. Várias. Aí, beleza, eles tomaram partido e o Manley ganhou. Quando o Manley ganha, eles continuam ao lado do Manley para tentar criar governabilidade com apoio da sociedade, dessa classe mais baixa, né, do povo pobre que gritava por PNP no poder. Então, os artistas continuam ao lado do PNP. Até que, em 73 ou 74, se eu não me engano, o Manley dá um passo muito forte, político muito forte, que é: eu vou criar a República da Jamaica e vai acabar esse sistema político. Meu filho vai aparecer na live, que nem aquelas lives do Rio Nacional que aparece a criança atrás, aí vai derrubar o filho. Então, ele tá causando aqui. Mas quando ele dá esse passo político de eu vou criar a República da Jamaica, a coisa desestabiliza. Ele já tinha ganhado muitos pontos com a sociedade, muitos. Por exemplo, ele diminuiu a idade para votar, chegou a 18 anos, instituiu o salário mínimo na Jamaica, ele liberou o voto para mulheres. Então, assim, esse aí foi quem? Peraí, quem foi? Foi o Michael Manley. O Manley. Foi o Manley. Então, quando o Manley... e deu um baita empurrão na indústria fonográfica também, acho que até por contrapartida aí, vocês me ajudaram tanto, vou ajudar vocês. E aí, assim, ele deu passos importantes e ele tinha ao lado dele essa classe artística. Então, quando ele percebe que tá tudo muito bem, eu vou instituir a República da Jamaica. Quando ele solta essa bomba em 74, por aí, em 75, a coisa começa a desandar socialmente. Por quê? Começa, de fato, a acontecer uma guerra na Jamaica. Começa a acontecer uma guerra armada entre GLP e PNP. O que dá a entender essa guerra, olhando de fora hoje? O GLP era o partido do governo. Do governo não, a monarquia. A monarquia falou, não vou conseguir fazer o Manley largar essa ideia. Então eu vou suportar o GLP, o PSDB. Só que esse suporte... PSDB jamaicano. E é muito simbólico para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha manter essa Commonwealth, né? Manter essas ex-colônias, porque assim, tanto no caso da Jamaica, como no caso acho que do Canadá também, da Austrália, enfim, manter, tipo assim, olha, são meus filhos que tornaram de maior.
mas ainda existe essa ideia da monarquia parlamentar. Então, perder um filão como a Jamaica é um negócio que não caía muito bem para Elizabeth, né? Então, quando isso aconteceu e a monarquia suportou o GLP contra o PNP, você tinha mais o quê? Você tinha os Estados Unidos também já era um aliado do GLP. Então você teve uma desestabilização social muito parecida com o que acontece no Congo, que acontece em vários países do continente africano, que é o povo de fato vai à luta com fuzis. Mas como esses fuzis chegaram na mão do povo? Então assim, alguém colocou fuzil na mão do povo. Então em 75 o bicho tava pegando. Em 76 o que fez o Bob Marley? Smile Jamaica Concert, o festival. Era o festival Smile Jamaica. Para quê? Para retomar a alegria do povo, para o povo se sentir para cima de novo. Isso era o discurso do Bob, né? Era o discurso do Bob para esse concerto. Mas por trás desse discurso havia um ideal. O ideal era o festival do PNP, o Festival da República. Tem um documentário no Netflix chama Who Shot the Sheriff, sobre o tiro do Bob Marley, quem atirou no Bob Marley. Então, o João tá causando. Então, ele cria esse festival que tem uma ideologia por trás, ou um partido por trás, por mais que ele não diga. E aí ele vende como é o festival da alegria do povo para trazer moral para a galera. Você acha que o GLP comprou? O GLP não comprou. O que aconteceu? Às vésperas do show, o atentado contra Bob Marley e todas as pessoas que estavam na casa dele. Então ele toma aqueles tiros, ele se assusta, ele provavelmente toma conhecimento de quem é o Bob Marley para a política jamaicana, algo que ele havia até então colocado assim, tipo, cara, eu tô apoiando o partido que vai dar pro povo o que o povo precisa, eu sou é isso. Então ele não tinha de fato a ideia de que manipulavam o nome Bob Marley politicamente, na politicagem, de uma maneira muito perigosa, tão perigosa que fez ele tomar os tiros. O resumo da ópera ele se isola nas montanhas, a galera convence ele a fazer o show, cantar uma música, ele vai ao show, ao invés de cantar uma música, ele surta e canta 1h30, e na sequência ele parte pro exílio na Inglaterra um dia depois, e passa lá 18 meses. Essa questão do Smile Festival eu não conhecia, e me faz pensar que se a gente colocar essa dita música sul do mundo, né, que é como alguns colocam, e aí tá a música brasileira e a música jamaicana, pelo que eu percebo, nos anos 60 e 70, que aí Brasil e Jamaica estão vivendo dois momentos diferentes, né? A Jamaica está em vias da sua luta pela independência, né? Essa questão de se colocar como uma nação livre, de se construir um sistema político nela, e aí envolve sociedade civil. Bob Marley é sociedade civil, Bob Marley não é política, ele é sociedade civil que faz política, né? E eu penso que e o Brasil está ali naquela coisa do golpe de 64, nessa questão do endurecimento do regime, me faz pensar, não sei se vocês concordam, que esses dois são os que mais têm essa influência da política na música, né? Do fazer política na música. Né? Inclusive, depois de 76, quando ele parte para o autoexílio na Inglaterra, ele lança o disco mais político dele, na minha opinião, por mais que tenha músicas de amor. O Êxodos, para mim, é o disco político do Bob Marley. Eu demorei anos para entender esse disco, cara. O amor também é um ato político, né? É verdade. É verdade. Então, assim, ele lança esse disco, e esse disco é um marco na carreira musical do Bob, é um marco na música do planeta, e é um marco político também, porque depois disso, ele entende a força dele, ele compreende de verdade, é aí que o Bob Marley compreende, só que ele, além de compreender, se torna um político. E o que ele imagina? Que ele conseguiria, quem sabe, ajudar a resolver as diferenças
de outros dois políticos ou partidos políticos, que era o PNP e o GLP. Nesse momento, Muley candidato à reeleição no fim da década de 70 e Edward Seaga, o fundador da Wirral Records, enfim, um produtor musical antes de se tornar um político. Ele acha que ele pode resolver esse problema, porque depois que ele partiu, a Jamaica caiu em depressão violenta pesada. Ela já estava e o negócio piorou. E aí ele volta para a Jamaica em 78 e faz o One Love Peace Concert, aquele momento icônico, né, que o mundo conhece, que é ele no palco cantando, chovendo, raios, aquela coisa, e ele traz no palco Seaga de um lado, Muley do outro, faz os caras darem as mãos. E, meu, aquela catarse, aquilo, você fala assim, quem assiste aquilo, eu imagino, se eu estivesse vendo aquilo no estádio, na TV, em qualquer momento, ali, ao vivo, eu falaria, acabou, essa briga acabou aí. Então, o Bob Marley também acreditava nisso, porque ele fez isso. E o que aconteceu? Nada. Não acabou. Política. O Bob, ele os caras encenam para o encenar, né? É um ato político também, não? Agora nós temos esse grande ícone jamaicano aqui que arrasta uma multidão de jamaicanos, então vamos mostrar aqui que nós estamos bem, etc, etc. Mas e aí o Bob, o político que ele se tornou, talvez tenha muito mais do sentimento dessa política da antiga Grécia, né? Desse cuidado, tanto que ele coloca, né? Porque eu sou revolucionário e tal. Isso é o sentimento que ele tem da política como conceito. Só que na Jamaica a política já tinha virado politicagem, né? Então ele voltou e não conseguiu, porque a politicagem estava fervendo. Não era Seaga e Muley, não era PNP e PLP, era Estados Unidos, Inglaterra versus Jamaica versus, enfim, Cuba. A politicagem acontecia. Então o Bob não consegue resolver o problema jamaicano naquele momento. Ele desencana disso, porque em 79 o Bob Marley era o maior artista do planeta Terra em atividade, era o cara mais relevante, não tem para ninguém. Tinha o Paul McCartney vivo, o Paul tá vivo, não sei mais quem, mas o Bob era o Bob. O Bob era o maior. Então ele toma partido da carreira dele. O que acontece? Na década de 80, o PNP desiste da ideia da República Jamaicana e também perde as eleições, e aí assume o Edward Seaga pela primeira vez. Então, esse romantismo político do Bob não serviu para resolver a politicagem jamaicana, mas a música dele sempre teve conectada a momentos históricos da política. Cara, eu acho que não só do Bob Marley, como, né, eu já falei, Max Rommel e todo mundo. Meninos, eu vou me retirar só um minuto aqui, eu venho já, viu? Beleza, tranquilo. Tá bom? Um minutinho aqui, rapidez. Beleza. Isso daí, cara, do Bob, me lembra também o... Peraí, calma aí. Peraí. Você tá me ouvindo aqui? Tá o áudio? Ouvindo. Opa, beleza. Então, esse lance do Bob me lembra muito também... Eu vou até esperar ele voltar, o Daniel, porque esse assunto é polêmico aqui. Eu ia até interromper você, senão esse papo ia longe e a gente já tá acabando. Daqui a pouco tá 1 hora aqui de podcast. Mas um dos atos políticos mais polêmicos do Bob Marley, que não deixa de ser um ato político, que é o Zimbábue. A defesa dele, o apoio dele. Então, tipo, essa é a parte mais polêmica, que inclusive, sabe, muita gente pergunta o que seria do Bob hoje, sabe, falando sobre isso, o apoio que ele deu. Inclusive ele morreu faz pouco tempo, né? Como chamava o ditador da Zimbábue? Robert Mugabe. Isso, exatamente. Isso mostra uma coisa. Isso mostra que o Bob largou de mão a politicagem jamaicana,
mas nunca deixou de se envolver em assuntos políticos, se interessar por política. Porque essa história do Zimbábue começa antes de 1980, que é quando, de fato, o Zimbábue conquistou a independência. Então, peraí, 1980, o Zimbábue, a independência, o Bob Marley apoiou, tudo mais, beleza, a independência do país é mais que entendível, acho que ele foi até mais por esse lado da independência do país, a independência do povo, e não colocar um ditador no poder, né? Até porque, às vezes, você não tem muito essa ideia do que é um ditador, do que não é, esse cara vai ser bom ou não vai ser. Enfim, eu acho que o Bob Marley, aí nesse lado, o que ele falaria hoje, vendo tudo que o Mugabe fez e, sabe, toda essa repercussão? Mas é que tem uma coisa, né? Não se coloca um ditador no poder. Um ditador, ele acontece, né? Tipo, a gente tem hoje um presidente. Você negaria veementemente, com toda a sua força, de que ele jamais aplicaria um golpe e se tornaria um ditador? Eu não acredito, mas também não nego com toda essa veemência. Então, assim, hoje ele é presidente. Como Mugabe foi presidente. Ele ascendeu ao poder como presidente. Só que o mais curioso para mim nessa história é que, apesar de ter acontecido em 80, a letra, por exemplo, o Bob escreveu em 78, né? Com a ajuda de políticos, cientistas políticos do E Zimbábue. essa entrevista que a gente passou é de quando? É de final de 70, 78, 79? 79, então. E já nessa entrevista de 79, ele já negava a política, mesmo tipo, defendendo a independência do Zimbábue e participando e, tipo, não faz muito sentido. E por isso que às vezes eu falo, eu posso ser criticado, mas, cara, muitas das coisas que eu vejo do Bob Marley em entrevistas, eu acho confusa, no sentido, às vezes, dele se esquivar, mas justamente por isso. Né, nesse lado, ô, Daniel, você voltou agora. A gente tava falando só da parte aqui que daqui a pouco tá acabando a live aqui, 1 hora, e eu queria ter colocado esse assunto, principalmente no final ali, só para quem ficou até o final, que é a parte mais polêmica, acho, que é a parte do Bob Marley defendendo a libertação a independência do Zimbábue, que é mais do que entendível, que ele tá pensando no povo sendo livre, mas ao mesmo tempo ele colocou um ditador lá, sabe? Então ele apoiou. Não, calma lá. Eu acho que, na verdade, é assim. O Bob Marley defendendo um ato político tão grande quanto o que acontecia no Zimbábue naquele momento, depois de deixar a politicagem jamaicana de lado, dar essas entrevistas que a gente viu em 79 falando que eu sou um revolucionário e política divide, eu não gosto de política. Em 80 ele pagou do bolso dele para ir participar de um ato político que foi a independência do Zimbábue e até então a posse de um presidente. Ele se tornou um ditador, né? Não dá pra gente falar que o Mugabe ascendeu ao poder como ditador. E o Bob foi o cabo eleitoral dele, pode-se dizer, sim. Sim. A gente volta... que é um ato político também. E no caso do Zimbábue, se volta aquela questão do que a gente estava discutindo, tendo a Jamaica como parâmetro, né? O povo do Zimbábue queria uma independência. E como o Alex falou, não sabia que ia ser um ditador. Né? Mas a questão coloca, aí também não pode colocar o Bob Marley apoiou, porque tem uma retórica dessa, né? Tem essa narrativa, o Bob Marley apoiou um ditador. Não, o Bob Marley apoiou um cara que estava na frente, que estava na vanguarda de libertação do Zimbábue. Se esse cara se tornou ditador, é culpa do Bob Marley. Aliás, tem um regueiro bolsominion que frequenta a página da Jamboree, não devia dar esse ibope, mas ele esses dias comentou, né? Eu fiz um post sobre a Zimbábue, Bob Marley, e ele comentou, informa direito o povo da sua página, não é 40 anos da independência, 40 anos da ditadura. O Mugabe morreu, né? Já não é mais o partido do Mugabe que está no poder. E 2, o Mugabe, quando ascendeu ao poder, ele era presidente, não é? Caiu. Voltou. Fala aí, Alex. Voltou. Você tava falando do bolsonarista aí, eu tava falando. Tá, entendi. Não, eu tava falando que tem um regueiro bolsonarista que frequenta a página da Jamboree. Assim, eu não costumo dar esse ibope, mas eu fiz um post recentemente sobre Bob Marley, Zimbábue, e como se deu a ida do Bob Marley e a letra, e ele comentou assim: informe direito as pessoas da sua página, não é 40 anos de independência, é 40 anos de ditadura. O Mugabe morreu,
e quem está no poder não é o partido do Mugabe. 2, o Mugabe, quando foi ao poder em 80, não foi como ditador, foi como presidente. Então, assim, é isso, né? A polarização, a ideia de política e piriri parará no Brasil hoje, ela é tão rasa que as pessoas não conseguem, às vezes, compreender um fato histórico. Tá lá, tá escrito, é simples. Ascendeu, o presidente se tornou um ditador, isso fez de bom, isso fez de ruim, caiu, 2 presidentes no Zimbábue e Taiwan, morreu, agora o poder é de tal. Não, só resume tudo em vocês estão mentindo. E, enfim, até quando a gente estava conversando, né, antes da live, a gente estava brincando de que. A gente estava falando aqui que os conceitos, os alicerces da política são muito firmes. E entra século, sai século, são os mesmos utilizados em diferentes partes do mundo para, enfim, eleger novas pessoas. Isso é válido até, sei lá, 2018. Acho que eles não morrem, óbvio, mas o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, é a total distopia política possível, né? Você usou um momento, uma realidade para formar uma nova maneira de eleger, de fazer política e, por sua vez, enfim, né, nas pessoas, cegá-las, conduzi-las a aquilo que você quer. Complicado. Eu tô procurando aqui, a gente tá para encerrar já vai bater 1 hora. Eu vou tentar evitar não interromper aí, Alex, porque já a Priscila aqui falou para não interromper. Eu faço isso, o Alex sabe, às vezes é que minha memória é de peixe, então às vezes ele tá falando uma coisa, eu interrompo para não esquecer, mas você tá certa, Priscila. Aí, ó, o que você falou, Alex, eu preciso ir anotando aqui. Da parte da política ser confusa, ainda mais no reggae, isso gera, cara, muito ruído, que inclusive prejudica os eventos. Aí eu tô passando um pouco da parte histórica aí, tô trazendo um pouco para hoje em dia. O Marcos, quem fez... Deixa eu procurar aqui. Ele reclamou exatamente das pessoas que fazem eventos e não se juntam com a política, porque ele acreditam que isso é errado, quando na verdade... A gente não tá falando de dinheiro do Estado, a gente tá falando tipo de dinheiro público. Então aí já começa esse ruído muito forte. Sabe, eu não vou me juntar a político, não vou fazer um evento patrocinado pelo governo, pela prefeitura, porque eu vou estar me envolvendo com política, sabe? Puta, quando na verdade... Não. Então acho que muito... As pessoas trouxeram isso para uma agenda da politicagem, né? Porque... O Estado, ele tem que fomentar a cultura. Então, quando o Estado, quando um governador, um prefeito contrata um sound system para tocar, ou então qualquer coisa que seja, qualquer outro estilo musical, ele está fomentando a cultura, ele está trazendo para o público ali. Não é uma questão de mas vocês estão filiados ao governo. Não existe isso. A galera reduz isso de uma forma muito rasteira, cara. Como quase tudo no Brasil hoje é rasteiro, né? Cara, eu acho que assim, sempre, historicamente, nós somos um povo que teve acesso muito limitado à educação e ao pensamento crítico, de fato, acesso para todo mundo. Mas o que a gente está vendo hoje vai além. O que a gente está vendo hoje é a desinformação, não é a falta de educação. Então é você... através da desinformação, criar uma pessoa que acredita que tem algum embasamento, alguma opinião que faça sentido. Isso, desculpa, cara, isso é totalmente leviano, você acreditar que, se eu sou do reggae, eu sou resistência, eu não me junto com política, e eu não participo da virada cultural do João Dória, porque o reggae não é política. Ou eu sou reggae, eu sou de esquerda, e o reggae não se junta ao João Dória, e eu não vou participar da virada cultural. Não é isso, cara. Sim. Talvez... Você está sendo leviano com aquelas pessoas que lhe seguem, porque se você, por exemplo, se você é contactado, vai para um evento como a virada cultural, por exemplo, né, e é aberto aquele espaço para esse nicho cultural, as pessoas podiam perceber, então eu vou seguir os caras aqui porque tô com eles sempre. Não é uma questão de estar vendido, é uma questão de que naquele momento foi aberto aquele espaço. E tem que ser aproveitado. A gente só destrói o sistema, tanto dentro do sistema, não é com esse papo de, não, eu tô fora, não sei o quê.
é um papo muito utópico esse. O aparelho cultural não pertence ao governo. Não pertence Exatamente. ao governo. A cultura emana do povo, né? Fazendo aquela parafraseado, todo poder emana do povo. A cultura Russoniano. Então, quando você é dono da cultura, você tem direito de, através dos aparelhos do Estado, levá-la a mais pessoas. E seja o Estado direita ou esquerda. Isso é besteira. Então, batendo uma hora aqui de live, vamos encerrar já. Preciso jantar. Considerações finais? Vamos para as considerações finais. Cara, eu vou fazer a minha e libero vocês, que eu falo demais, mas é assim, vamos lá. As minhas considerações finais são: reggae e política estão lado a lado. O reggae mesmo. Assim, antes do reggae, a música da Jamaica já flertava com a política, desde 1960. Talvez antes. Talvez existam registros de mentos que, enfim, tenham passeado dentro dos salões. Mas o reggae, ele só existiu, resistiu e se tornou o que ele foi por conta da carga política. Na conversa que a gente teve antes, eu ia colocar uma polêmica no meio, me perdi, esqueci, e eu vou só pincelar ela aqui, que talvez o Bob Marley também tenha todo esse discurso que a gente viu nas duas entrevistas de 1979, por conta de um outro elemento que entra entre o reggae e a política para artistas de reggae como ele, que é a religião. Né? Então, quando a gente esqueceu de pincelar. Então, quando entra a religião, quando entra uma interpretação mais, não queria colocar radical da Bíblia, mas uma interpretação mais própria do jamaicano, do Velho Testamento, existe um conflito com o conceito de política. Em um país que precisa fazer política para coexistir, para sobreviver, para resistir. Então, você imagina o que é para uma pessoa que carrega com ela o peso de ser o maior porta-voz de uma nova religião, ou de um novo culto, ou até mesmo de um novo símbolo do panafricanismo, né? Só que aí o panafricanismo ele entra na política. Então você tem a política, o reggae e a religião. Então eu acho que esse conflito interno no Bob Marley era muito grande. Era muito grande. Você imagina, cara, esse cara carregava o Rastafari. Esse cara era o porta-bandeira da ideia de que Selassie foi o imperador divino. E o mais doido, eu não quero fugir das minhas considerações finais, mas só um Selassie era, de fato, um imperador, que hoje, né, seria o quê? Um ditador, e ele não era à esquerda, né? Mas, enfim, isso é outra discussão. Exatamente. Isso era outra discussão. Então, assim, é que a gente nem vai envolver política aqui, religião, porque, meu Deus, política já é um negócio bem delicado. Agora, se a gente envolver... Era só para fazer esse paralelo de que eu chamei o Bob Marley de hipócrita, né? Então eu tenho que fazer a meia-culpa aqui. Não devia ser fácil ser quem foi Bob Marley. Não à toa ele morreu tão cedo. Mas voltando às minhas considerações, reggae e política andaram lado a lado. O reggae é uma trindade de ritmos, né, musicais, com política, resistência e a pitada exótica da religião Rastafari que eles mesmos criaram. Isso é um ponto. Para mim, não se desassocia reggae de política. E o segundo ponto, que talvez seja um pouco mais polêmico, o reggae pode não ser de esquerda. Se você quiser, pode não ser de esquerda. Pensando agora com a cabeça um pouquinho mais atual, vamos botar uma pitada de polaridade na minha própria cabeça, o reggae ele pode não ser de esquerda. Pode não ser de esquerda. Mas o reggae nunca vai ser de direita. Nunca. O reggae nunca vai ser Bolsonaro. O reggae nunca vai ser esse establishment que a gente vê o Bolsonaro falar que ele luta contra. Pelo contrário, ele é o establishment, né?
E o reggae nunca vai ser isso. Então, se você gosta de reggae e gosta do Bolsonaro, o problema é seu. Em primeiro lugar, o problema é seu. Segundo cara, E tem bastante, né, cara? não conta pra ninguém pra não fazer vergonha. Porque assim, você fica contando aí que você gosta de reggae, de repente você aperta 17 na urna, tá de maluquice, né? Então é isso. O reggae nunca vai ser de direita. O reggae por quê? Porque vamos lá, extrema direita, né? Essa extrema direita odiosa, que divide, que não gosta de pobre, que bandido bom é bandido morto, essa família tradicional brasileira que é um terror, o reggae nunca pode ser ela, porque o reggae é pobre, porque o reggae é a camada mais baixa da sociedade, porque o reggae é negro, porque o reggae é cativo, porque o reggae é fruto da diáspora africana. Então o reggae nunca pode ser extrema-direita, o reggae nunca pode ser Bolsonaro. Se você é bolsonarista e gosta de reggae, o problema é seu de novo, mas você entendeu tudo errado. Ele pode não ser de esquerda, você pode colocar ele como parte da política sem abraçar a esquerda. Pode, beleza, dá para desconstruir, se desconstrói tudo. Mas não dá para construir a ideia de que o reggae tem como andar junto com essa direita, extrema direita e todos esses preconceitos. É isso aí, Daniel, quer fazer as considerações finais? Então, algumas considerações. O Alex esteve aqui há uns 3, 4 meses, não foi, Alex? Você esteve aqui em Fortaleza. E eu não sou muito fã de quadro, não, mas o único quadro que eu tenho aqui no meu escritório é desse senhor aqui. Eu não sei se vocês conhecem ele, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Mas vamos lá. Mas eu falei que ele não era só uma pitada de pimenta do reino, porque a história é muito maior e é importante. Não, lógico, sim, com certeza. A gente lembrar a questão da Abissínia e etc., sim, nos anos 30 e por aí vai. Mas eu queria fazer o país não colonizado, né? Pois é, eu queria fazer algumas colocações. A primeira delas é que eu acho que a gente teria que fazer um capítulo 2 dessa discussão, porque o Alex deu uma grande deixa. Envolvendo política e colocando política. E aí vai ser reggae, reggae e religião. Política não, religião, desculpa. Reggae e religião. Reggae e religião. Quer dizer, vamos levar em conta também que aquele papo, né? Rastafari não é religião, mas a gente tá meio que colocando erroneamente aí. Mas religion é romance. Eu também acho, cara, mas se os próprios Rastafaris falam isso, é aquele negócio do lugar de fala, né? Então, sabe, vocês estão falando que não é religião, quem sou eu pra falar que aquilo não é religião? Não é unanimidade entre Rastafari, viu? Oi? Então, não é unanimidade entre Rastafaris de que o reggae não é religião. Talvez no Rastafari pós-moderno. Não, pós-moderno não exagero. Moderno. Pós-moderno é o Rastafari que não existe. O negócio tá denso aqui, né? Tipo, não é um negócio um Rastafari pós-moderno e tal. Imagina um Rastafari pós-moderno com coque, sabe? Ele de Rastafari. Pós-moderno, o cara não tem dread. Com coquezinho, assim, com os dreads, assim, o negócio moderno. Tem o coque samurai. Mas então, vamos lá, desculpa. Não, então, a gente podia fazer no futuro, acabou não tão diretamente, né? A gente ficou muito voltado ao Bob Marley e a gente podia fazer Bob Marley é isso, né? Não, pois exatamente. Mas eu acho que também trazendo esse adendo da religião e etc. E até porque também a gente aí vai se a gente pensar do rastafarianismo, Marcus Garvey, toda aquela discussão o que o Marcus Garvey defende está mais perto de quem hoje? E aí também uma coisa que eu tinha até colocado numa conversa nossa, né? Eu acho que para a gente ver esquerda e direita mais como uma dualidade de progressismo contra conservadorismo, né? Você então, mencionou, desculpa, mas mas um conservador. Desculpa, vai. É que eu vou lembrar depois do conservador. Um ponto dentro da consideração do Daniel é que, inclusive, hoje a discussão ela foi de reggae e política, mas a gente pode até firmar aqui que foi uma discussão de reggae e política na modernidade política jamaicana durante o período do reggae, porque existe um período antecessor a isso da política jamaicana que não é tão acompanhado por música como registro fonográfico, que é a década de 30, que é a qual Marcus Garvey se tornou um relevante personagem, um relevante ativista, político, filósofo jamaicano. É um período onde a música não está tão presente, porque a música popular jamaicana ainda não havia nascido, mas já há política,
e política séria, importante para a Jamaica sendo feita, né? E Marcos Garvey defende uma causa que é uma causa progressista. Sim. Que é a defesa da cultura negra, a defesa do povo negro e etc. Então, assim, dentro do que o Alex colocou, né, das observações que ele fez sobre o reggae, né, da questão do reggae não ser de esquerda, mas também nunca ser de direita, mas se a gente pensar esquerda como um progressismo e a direita como um conservadorismo, as causas do reggae e as pessoas que fizeram o reggae, as pessoas que criaram o reggae e as pessoas que a gente imagina que, de certo modo, até hoje estão ligadas ao reggae, obviamente que vai ter suas exceções, como o próprio Alex citou aí, uns e outros, mas são mais de pessoas progressistas. São mais de pessoas, quando me falam em reggae, né, assim como me falam em rap, eu penso em pessoas que têm um pensamento mais progressista. Eu não consigo imaginar um regueiro retrógrado, por exemplo. Eu não consigo imaginar um cara do rap que é retrógrado. Existe, infelizmente. Mas claro, eu não consigo visualizar. Eu visualizo por tudo que o reggae traz, né? Por todo o enfrentamento ao sistema, por tudo que é colocado, né? Por tudo que é colocado nas letras, principalmente nos anos 70, e como o Alex está colocando desde lá, antes mesmo de existir uma Jamaica livre, como ele citou a música Freedom, e agora citando as músicas dos anos 30, eu vejo mais um pensamento de uma música jamaicana voltada para o progressismo, né? Eu não consigo enxergar um pensamento conservador, um pensamento racista, um pensamento, enfim, eu não consigo. Então, mas até esse lance progressista e conservador, que às vezes a gente faz muita confusão, porque o Bolsonaro, por exemplo, vou pegar o exemplo atual, ele não é, já vi várias pessoas dizendo, ele não é conservador. Ele não é conservador em que sentido? Conservadores, eles conservam, então, instituições, basicamente. Então, o cara já quer acabar com a STF, o cara quer acabar com várias instituições, sabe, enfraquecer. Então, para mim, isso já não é, sabe, já não é muito conservador, mas isso já é papo para outra coisa, essa progressista aí. Mas aí é mais nos costumes, sabe, Greg? É mais nos costumes. Esse conservadorismo, esse progressismo. Não é no campo da política, da prática política. Não é no campo da economia, até porque se você pensar esses mesmos, a gente pode, de certo modo, guardar algumas ressalvas, mas a gente pode traduzir o progressista para um liberal. Se você pega, por exemplo, o governo Bolsonaro hoje, eles são conservadores nos costumes, mas eles são extremamente liberais na economia, eles seguem um neoliberalismo cruel, aí como a gente está vendo. Então, quando eu falo no conservadorismo, não porque, assim, na verdade, isso do Bolsonaro é mais uma coisa anárquica. Ele querer destruir, e antidemocrático, obviamente, né? E ele querer destruir tudo, destruir STF, destruir não sei o quê. Quando eu falo em destruir STF, quando eu falo em destruir Congresso, apesar de todos os pesares, eu estou querendo acabar com a democracia. Eu estou anulando tudo, né? Sim. Isso aí não é conservador, é destruir. É a destruição total da democracia. Tá? Sim. Gente, a gente vai ter que acabar aqui, hein? Então, deixa eu fazer só mais uma ressalva. Uma última ressalva também, para eu terminar, que a gente tinha colocado antes, de como a gente pensa a arte. Eu acho que também a gente tem que fazer essa observação, eu tinha feito anteriormente com os meninos, que como o exemplo que o Greg e o Alex citaram, do Canciecas, etc., que é a questão de uma arte engajada. A gente tem que pensar também, né, quando a gente observa o estudo da arte, da história da arte, que a arte, ela tem uma influência de questões exteriores, né? Toda arte que ela é engajada. Então, quando um músico X faz uma música e ele oferece a um partido para se tornar um hino, ou seja o que for, aquilo tem um engajamento. A arte ela é engajada. A gente não pode ter essa visão romântica da arte como uma coisa etérea, como uma coisa sublime, como se, de certo modo, ainda existe, né? Apesar de ser uma coisa muito do século XIX, começo do século XX, mas a gente tem que observar isso. Talvez esse seja o ponto que a gente discutiu hoje, né? Que a gente está falando de uma arte não sublime, não etérea, mas sim uma arte, de certo modo, engajada, né? Aí você entra num outro ponto que, assim, dá outro mar de conversa, dá outros capítulos, que é quando pessoas tomam partido na música desta maneira, com esta ótica, de, imagina, a arte não é engajada, isso é romantismo, o cara tá... Não, cara, isso se chama apropriação cultural. Quando você esvazia o contexto
em que aquilo se deu, foi criado para usar a seu favor. Então, cara, eu sou bolsonarista e quero gostar de reggae. Como que eu faço isso? Eu vou esvaziar, vou falar que, imagina, ele não era esquerda, isso aqui é romantismo, isso é eu vou dizer que a Babilônia é o PT. Exato, a Babilônia pode ser o PT. Então, cara, isso é uma outra discussão que é a apropriação cultural. Que acontece muito hoje em dia. É quando você esvazia os valores daquilo. E o reggae é o que a gente falou aqui. Possui muitos valores. E dentro desses valores e ideais existe a política. Quando você esvazia a negritude do reggae, a política do reggae, você está apropriando de maneira negativa dele para usar a seu favor. Enfim, isso é um processo que aconteceu com músicas feitas em países moldados, forjados à base da diáspora. Aconteceu com todos os países, né? Aconteceu com o samba brasileiro, acontece com o reggae até hoje, porque o reggae é um ritmo internacional até hoje. Enfim, é uma outra discussão, mas eu concordo. Então, bom, beleza, vamos finalizar aqui, cara. Já pra ter a gente acabar já 20 minutos atrás, tem bastante comentário aqui. Pessoa, tem um bem legal aqui que a gente esqueceu de também falar que o comentário que eu não sei quem comentou, mas que a aproximação do reggae com o punk não foi por acaso, né? A gente nem falou disso também, mas exatamente o que o Daniel falou de aproximação, né? As pessoas vão se juntando com ideais. E se você for ver, o reggae ele é totalmente diferente do punk, né? Desde o modo de se vestir, modo de pensar. Então, mas só que ele é? Eles encontraram ali uma coisa que dá identidade para eles. Que no caso foi contra o governo, contra o Estado. E aí veio toda aquela história do Punk Reggae Party, o Bob Marley viu aquilo, ficou, sabe, maravilhado. O Don Letts também. Mas o que eu ia pincelar aqui, desculpa te interromper, Greg, só pra não perder. Não, tudo bem, você tá com crédito, porque eu te interrompi umas 5 vezes, eu já tomei até puxão de orelha aqui. Eu não vi o comentário, mas pelo que eu entendi, a aproximação do reggae com o punk não se deu por acaso. Eu diria que é ao contrário, o punk se aproximou do reggae, o reggae, ele ficou até com o pé atrás com o punk, até a hora que, óbvio, Bob Marley veio e selou tudo isso, e junto carregou Prince Farai, Big Wolf, Dr. Alimentado. Mas quem se aproximou primeiro foi o punk, porque viu no reggae um pouco do espírito que estava guardado dentro daquele monte de moleque que não aguentava mais isso a gente pode separar depois uns trechos da entrevista do Don Letts também, que o cara fala bastante disso daí, que é o grande responsável, né, pela introdução do reggae no punk, né, que diz a lenda, a gente já falou isso várias vezes, mas basicamente as bandas de punk não tinham, né, disco de vinil para tocar, então no intervalo das bandas punks eles colocavam um reggae, e que aí sim não era por acaso, né, porque o Don Letts, ele já via que o reggae tinha essa veia antipolítica não, né, olha eu já errando aqui. Não. Eu jogando todo o meu videocast no livro. Não, exatamente, pelo contrário. Não, aí eu tô tentando pegar uma visão do Bob. O Bob tem essa visão, né? Tipo, antipolítico, quando na verdade não, você tá tendo. Mas é porque é colocado tanto assim, colocado tanto assim dessa forma, né? De que a política é uma coisa ruim, a política é uma coisa ruim, que a gente internaliza. Isso é um fluxo psicológico muito, muito, muito simples. A gente escuta uma coisa, isso vai se repetindo em loop, e a gente internaliza. Né? Mesmo que você não acredite quando você para pra pensar. Mesmo você não acredite, exatamente. Então, vamos lá, vamos finalizar então? Vamos, é isso aí. Eu queria agradecer primeiro o Daniel, que veio participar aqui com a gente desse bate-papo. Sem você, Daniel, a gente não ia ter essa parte aí histórica, que foi uma aula de história. Inclusive, uma galera aqui falando, mano, uma aula de história, deixa esse podcast publicado, a live vai ficar publicada depois, se vocês quiserem ver com mais calma, ver a aula aqui, porque foi uma aula isso daqui, realmente. Não, é super importante, porque assim, eu até quando pensei em fazer isso com o Greg, pensei nesse tema, o Greg falou, puta, mas eu não sou uma autoridade nesse assunto, reggae e política. Falei, cara, eu também não, mas assim, eu não posso negar que eu me interesso pelo assunto e pesquiso até hoje. Então, assim, eu posso falar, eu posso ser contestado também, eu posso estar errado, enfim, porque eu estou estudando, mas eu quero compartilhar. Mas eu falei pro Greg que precisava de alguém que realmente trouxesse essa carga de política histórica, de conceitual de política, para ajudar a gente a amparar num assunto tão interessante. E aí foi quando eu pensei no Daniel, que, enfim, um amigo de longa data,
um amigo que divide uma paixão de música muito grande. A gente, quantas vezes já não se encontrou, trocou, comprou disco e não sei o quê. E que também hoje a gente divide esse mesmo interesse e, por que não, paixão, por assuntos ligados à sociedade, política, enfim. Então eu pensei em convidar o Daniel, por isso. Primeiro, acho que a gente nem Daniel. introduziu, falou a formação dele, né? Cientista político, você é formado em cientista Acho que a gente ciência falou, política. Não, História. eu sou formado em História e eu tenho mestrado em Sociologia. Ah, tá. Mas aí a política é uma coisa que... sociais. Política é uma coisa que a gente sempre tá atrás, né, Não, cara? com certeza, em A gente Sociologia. Enfim, mas é então, isso. primeiro agradecer o Daniel, segundo agradecer todo mundo que estava aí na live, que pode ser que vire um videocast, vocês não sabem, mas a gente fez 1 hora de conversa antes desse ao vivo, porque o Greg ia gravar o programa, e aí no meio ele fala, nossa, até que a gente não está sendo tão radical, eu acho que a gente pode fazer ao vivo. E aí a gente correu aqui para poder resgatar o que a gente já tinha falado. A gente tá falando desde as 8 horas. E essa galera que foi gente boa aqui, mano. Tem muito hater aqui, né? Que fica só esperando a gente dar um deslize assim, falar, que não sei o que, não, o pessoal foi de boa aqui, mas a ideia é justamente participar. Se a gente falar uma coisa que vocês não concordem, puta, vai lá no comentário, sabe? Dá puxão de orelha. Se eu estiver interrompendo muito, falar em cima do Alex, pode puxar a orelha também, que os comentários são aí pra isso. Lógico, que a discussão. E a discussão. E a galera trazer posicionamento e ser colocado aqui no meio da discussão. Pode trazer alguma coisa de que, olha, a gente realmente está errado e vamos corrigir. Claro. Então, uma coisa, o debate sadio é isso, né, cara? A democracia ela é pautada no debate, a política é pautada no debate. A política é a forma mais sadia de você trazer contrapontos, né? Isso aí, então, vamos finalizar. Pediram para finalizar com uma música. Será que a gente arrisca aqui ou será que a live vão derrubar? Ô, Greg, vamos só aí falar pro pessoal, quem gostou, manda um gostei, puta, legal, pra gente saber. Deixa o joinha aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e aí toca o sininho. Sugestões de tema também, bora nessa. Sim, pô. Quarentena, vamos aproveitar nosso tempo de uma maneira legal. Isso aí, vamos encerrar com The Roy Wilson então, só pra ter uma musiquinha? Better Must Come. Se a live cair, você tá ferrado, hein? Vamos arriscar, vai. Então vamos lá. Que essa música... Não, puta, The Roy Wilson, cara. Essa música é de gravadora, não é? Ela depois foi lançada... Não. Acho que ela foi lançada internacionalmente por alguma gravadora, cara. Então vai derrubar. Então vai lá no YouTube, procura... Eu acho que se fosse pra selecionar uma música aqui, cada um escolhe uma música. Então vamos encerrar assim. Então eu vou ficar com essa famigerada aí, Better Must Come, The Roy Wilson, que aí foi em 71, né? Que ele lançou justamente aí pra a minha Freedom, do PNP. Então, e você, Daniel, tem alguma música aí que você quer ilustrar esse podcast aí de política? Alguma do Selassie? Já que você é Roman Soldiers of Babylon, do Jacob Miller. Foda. Então é isso aí. Então não vamos tocar, porque senão vai derrubar a live. Gente. Valeu, galera. Material. Falou. Valeu, galera. Valeu, Daniel. Valeu, Greg. Falou. Valeu.